Fogo grego, o fogo que queimava debaixo d'água. Você está no convés de um navio de guerra árabe em 678 d.C. O mar Egeu à noite, Constantinopla no horizonte. A missão é simples, a cidade vai cair. Então, os navios bizantinos aparecem. E antes que qualquer ordem seja dada, um jato de fogo líquido atravessa o ar e atinge o casco ao seu lado. O fogo não apaga quando atinge a água, fica mais intenso. O Império Bizantino tinha uma arma que ninguém conseguia entender e nenhum aliado conseguia copiar. O fogo grego queimava na água, queimava no mar, queimava em cima de homens que já tinham saltado para escapar das chamas. Os registros descrevem o pânico como absoluto. Veteranos de dezenas de batalhas jogavam as armas e pulavam nos mares sabendo que o fogo os seguiria. O mecanismo era um sifão de bronze que lançava o líquido incandescente em jatos contínuos, com alcance de aproximadamente 15 metros, suficiente para alcançar outro navio antes de qualquer confronto convencional. A fórmula era segredo de Estado, protegido com o mesmo rigor que os cofres imperiais. Apenas uma família sabia fazer. Quando o Império Bizantino entrou em colapso, em 1453, a fórmula desapareceu com ele. Os registros indicam que foi destruída propositalmente. A ideia de que esse conhecimento caísse em mãos erradas era mais assustadora do que o colapso do próprio Império. Nenhum laboratório moderno conseguiu replicar a fórmula com precisão. Sabemos os efeitos, não sabemos o ingrediente central. E se o fogo que queimava na água parece impossível de superar em terror, a próxima arma foi proibida por uma razão completamente diferente. Não porque matava demais, mas porque democratizava demais o matar. A besta, a arma que matava cavaleiros sem precisar ser cavaleiro. Em 1139, o Papa Inocêncio II convocou o Segundo Concílio de Latrão e decretou que a besta era uma arma odiosa a Deus e imprópria para cristãos. A razão não era a letalidade, era o que a besta representava. Qualquer camponês, sem treinamento, sem força física, sem anos de prática, conseguia matar um cavaleiro nobre de 200 metros de distância. Um projétil de besta atravessava a armadura de cota de malha com facilidade. A besta eliminava a vantagem que a nobreza levou séculos construindo. A lança exigia força. O arco longo exigia anos de treinamento físico tão intenso que arqueólogos identificam esqueletos de arqueiros medievais pela deformação permanente na coluna e nos ombros. A besta exigia apenas apertar um gatilho. O concílio proibiu o uso da besta em guerras entre cristãos. Contra infiéis era permitida. A proibição foi ignorada quase que imediatamente. Ricardo I da Inglaterra usou besteiros extensivamente nas cruzadas. Ele mesmo morreu em 1199, atingido por um projétil de besta durante um cerco na França. Uma ironia que os cronistas da época registraram com precisão calculada. A besta foi proibida porque ameaçava quem tinha poder para proibir coisas. Essa lógica vai aparecer de novo nessa lista. Mas enquanto a besta matava um de cada vez, a próxima arma matou 1/3 de um continente inteiro. E começou com uma única ordem de um general sitiado. Catapulta com cadáveres. O cerco que começou a peste negra. Imagine estar dentro das muralhas de Cafa em outubro de 1346. O cerco mongol dura meses. Você vê as catapultas do lado de fora se movimentarem. Espera pedras, espera fogo. O que chegou foram corpos. Janibeg Khan estava perdendo homens para uma doença que ninguém conseguia explicar. Bubões nas axilas e na virilha. Febre. Morte em 3 dias. Ele tomou a decisão mais calculadamente cruel da história medieval. Se os corpos estavam matando os dele, os corpos podiam matar os outros também. Ordenou que os mortos pela doença fossem catapultados para dentro das muralhas. Os defensores de Cafa começaram a morrer com os mesmos sintomas em dias. Os mercadores genoveses que conseguiram escapar pelo mar levaram a doença para Messina, Gênova e Marsella. O que chegou à Europa em 1347 matou entre 30% e 60% da população do continente
nos 6 anos seguintes. A peste negra começou com uma catapulta e cadáveres em um cerco que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Uma decisão, um general, 100 milhões de mortos. Os tratados militares posteriores incluíram restrições específicas ao uso de corpos como projéteis. A proibição formal veio depois, mas o precedente que a motivou ficou registrado em Caffa para sempre. Se isso parece o ápice do horror em batalha, a próxima arma prova que a criatividade humana em causar dano não tem limite e que, às vezes, o mais aterrorizante não tem fórmula, tem patas. Trombas com lâminas, 4 metros de destruição em todas as direções. No ano 326 a.C., Alexandre o Grande enfrentou o rei Poro no rio Hidáspes, no atual Paquistão. Era a primeira vez que seu exército macedônio enfrentava elefantes de guerra em escala real. 200 animais em formação de combate. Os cavalos de Alexandre recusavam avançar, não por covardia, por instinto. Cavalos simplesmente não avançam em direção ao cheiro e ao som de um elefante. Alexandre teve que redesenhar toda a tática de batalha no campo, porque sua principal vantagem havia sido neutralizada por animais. O que Alexandre enfrentou era ainda a versão padrão. Os reinos indianos que vieram depois foram além. Amarraram lâminas de ferro nas presas, prenderam facas curvas nas trombas. Um elefante em movimento circular com uma tromba armada criava um raio de destruição de aproximadamente 4 metros em todas as direções, simultaneamente. Nenhuma formação de infantaria conseguia manter coesão dentro desse raio. O Artha Shastra, tratado militar indiano do século IV a.C., atribuído a Kautilya, descreve em detalhe os tipos de armamento permitidos e os proibidos nos elefantes de guerra, mesmo entre reinos aliados. A justificativa registrada era direta. A arma tornava o combate impossível de controlar para quem a usava, porque nenhum condutor conseguia prever a direção dos movimentos do animal sob pressão de batalha. A proibição não era compaixão, era o reconhecimento de que algumas armas destroem a distinção entre inimigo e aliado. Falando em não distinguir aliado de inimigo, a próxima arma transformou os próprios insetos em soldados. Colmeias de abelhas, a arma que qualquer aldeia conseguia produzir. Isso não é metáfora. Aconteceu em dezenas de batalhas documentadas entre os séculos VI e XIV. Colmeias vivas eram catapultadas contra formações inimigas. Os registros de campanhas de Henrique I da Inglaterra, de batalhas na Península Ibérica durante a Reconquista e de cercos medievais no norte da Europa descrevem o uso de colmeias como projéteis de forma sistemática, não como recurso desesperado, como tática planejada com antecedência. Os apiários locais eram confiscados semanas antes da batalha. O efeito era imediato e devastador. Nenhuma armadura da época protegia contra abelhas. As viseiras dos capacetes tinham fendas amplas o suficiente para a entrada de insetos. Os cavalos eram particularmente vulneráveis, e um cavalo em pânico dentro de uma formação de cavalaria causava mais destruição do que qualquer projétil convencional. Tratados militares carolíngios incluíam restrições ao uso de animais vivos como projéteis, categorizando a prática como contrária às regras de guerra honrosa. A proibição veio não porque a arma era cruel demais, veio porque era eficaz demais para um recurso que qualquer aldeia com um apiário conseguia produzir. Mais uma vez, a ameaça não era o sofrimento, era a democratização do poder de causar sofrimento. Cal viva, o fogo sem chamas que nenhum médico conseguia parar. Em 1191, durante o cerco de Acre na Terceira Cruzada, os defensores muçulmanos usaram contra as tropas de Ricardo I uma mistura que os cronistas da época descreveram como fogo que não precisava de chamas. A maioria das pessoas conhece a versão simples, água fervente jogada das muralhas. O que os tratados medievais proibiram era diferente. A cal viva em contato com pele úmida iniciava uma reação química exotérmica, continuava queimando depois de seca, penetrava nos olhos e nas vias respiratórias como particulado. Um soldado que recebia
recebia essa mistura no rosto, podia levar horas para morrer, e nenhum tratamento disponível na época interrompia o processo, porque não era fogo, era química, e ninguém na época entendia a diferença. O direito de guerra medieval, desenvolvido por teólogos como Santo Agostinho e mais tarde Tomás de Aquino, criou categorias específicas para armas que causavam sofrimento desnecessário além da morte em si. A cal viva entrava nessa categoria. Tratados entre cidades-estado italianas do século XIII incluíam proibições específicas ao seu uso em cercos, não porque os signatários fossem compassivos, porque sabiam que poderiam estar do outro lado da muralha na próxima guerra. A próxima arma veio de um lugar completamente diferente, não de uma forja europeia, não de um arquiteto militar, veio da floresta, e os europeus tentaram apagar o conhecimento dela da história por 3 séculos. Curare, a flecha que paralisava e matava sem deixar marca. Os exploradores espanhóis que chegaram à Amazônia no século XVI mandaram relatórios para Madrid descrevendo uma arma que não fazia sentido para eles. Flechas que matavam sem deixar marca. O curare é um extrato de plantas da família Strychnos e Chondrodendron, processado por povos indígenas amazônicos em um processo que levava dias e exigia conhecimento técnico preciso. Aplicado nas pontas das flechas, causava paralisia muscular progressiva. Os pulmões paravam. A vítima morria consciente, sem conseguir mover nenhum músculo, sem conseguir gritar, sem conseguir indicar onde estava a dor. A coroa espanhola tentou suprimir ativamente o conhecimento sobre como o curare era produzido. Os registros da época indicam que a preocupação não era humanitária, era estratégica. Uma arma que matava silenciosamente, tornava o conceito de formação militar convencional irrelevante. O naturalista britânico Charles Waterton documentou o curare em 1812 com precisão científica. Seus relatos causaram debate direto no parlamento britânico sobre se o conhecimento deveria ser publicado ou suprimido. O que os espanhóis tentaram apagar da história entrou pelo lado dos hospitais. O tubo curarine, derivado do curare, foi essencial para cirurgias torácicas durante décadas. A arma proibida virou o instrumento que permitiu operar o coração humano. A próxima arma não veio da floresta nem do mar. Veio de uma guerra que todo mundo conhece, mas com um detalhe que quase ninguém sabe. Baioneta em Y, a ferida que nenhum cirurgião conseguia fechar. Você está em 1915, no fronte ocidental. Sua trincheira acabou de capturar um depósito de equipamentos alemães. Um dos oficiais abre uma caixa e fica parado olhando para o conteúdo sem conseguir explicar o que está vendo. Uma baioneta com lâmina em formato de Y, 2 pontas divergentes em vez de uma. O design tinha uma finalidade específica e documentada. Uma ferida causada por baioneta padrão podia ser tratada. Fechava com suturas. A baioneta em Y criava 2 lacerações simultâneas em ângulos opostos dentro do tecido. O sangramento interno era impossível de controlar com a cirurgia disponível na época. A maioria das vítimas morria de hemorragia interna horas depois do ferimento. Longe do campo de batalha, nos hospitais de campanha que já estavam superlotados. A Convenção de Haia, de 1907, havia estabelecido que armas projetadas para causar sofrimento desnecessário, além da incapacitação, eram proibidas. A baioneta em Y foi o exemplo mais citado pelos juristas internacionais nos anos seguintes, para definir na prática o que esse princípio significava. Os documentos do julgamento de Nuremberg, 30 anos depois, ainda referenciavam o debate sobre a baioneta em Y como precedente legal. Uma baioneta de trincheira virou jurisprudência internacional. E se a baioneta em Y matava lentamente dentro dos hospitais, a próxima arma foi desenvolvida especificamente para não matar, para incapacitar, para transformar um exército inteiro em enfermaria. Gás mostarda, projetado para não matar, só para destruir exércitos por dentro.
Em 12 de julho de 1917, perto de Ypres, na Bélgica, o exército alemão disparou obus que não explodiram com o impacto usual. Liberaram um líquido oleoso de cheiro levemente adocicado. Os soldados britânicos que estavam no setor não sentiram nada imediatamente. As primeiras horas pareciam normais. Depois, os olhos começaram a fechar. A pele começou a formar bolhas. A respiração ficou impossível. O gás mostarda não matava rápido. Não era para isso que foi desenvolvido. Um soldado morto exige apenas que alguém o enterre. Um soldado com queimaduras químicas extensas em 70% do corpo exigia 4 a 6 enfermeiros por semanas, consumia medicamentos, bloqueava hospitais de campanha, destruía o moral de quem estava ao lado vendo o sofrimento. O gás mostarda foi projetado para transformar cada soldado atingido em um problema logístico permanente para o inimigo. O Protocolo de Genebra, de 1925, proibiu formalmente o uso de armas químicas em guerra. 24 países assinaram imediatamente. O gás mostarda foi documentado na Guerra Ítalo-Etíope em 1935, na Segunda Guerra Sino-Japonesa em 1937 e em múltiplos conflitos posteriores. A assinatura de um tratado e o cumprimento de um tratado são coisas diferentes. Sempre foram. A próxima arma foi proibida em 1899. É vendida legalmente hoje em qualquer loja de caça do mundo. Balas Dum Dum, proibida na guerra, recomendada na caça. Em 1897, na cidade de Dum Dum, nos arredores de Calcutá, um oficial britânico chamado Neville Bertie Clay modificou balas de rifle padrão, expondo o núcleo de chumbo na ponta do projétil. O resultado foi uma bala que se expandia ao impacto, triplicando o diâmetro do canal da ferida dentro do tecido. A justificativa original era operacional. As balas padrão da época atravessavam alvos sem incapacitá-los imediatamente, um problema crítico em combate colonial quando o alvo continuava avançando por mais 30 metros após o disparo. A bala Dum Dum resolvia esse problema. Na primeira Conferência de Paz de Haia, em 1899, a delegação britânica argumentou que a bala era mais humana do que a padrão porque incapacitava imediatamente em vez de permitir sofrimento prolongado. O argumento foi rejeitado. A Declaração de Haia proibiu projéteis expansivos em conflitos entre nações signatárias. Agora, o detalhe que a maioria das pessoas não sabe. A proibição se aplica à guerra entre nações, não se aplica à caça, não se aplica a forças policiais em nenhum país que não tenha legislação específica. Hoje, balas de expansão controlada são vendidas legalmente em lojas de caça em todos os continentes, recomendadas exatamente porque causam morte mais rápida e reduzem sofrimento desnecessário no animal. A bala é a mesma, o que muda é quem morre.